Bom, na aula de hoje, em Química Orgânica, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do sabão. O que são sabão, como que ele agem e o que nós devemos estar atento em relação ao sabão. Sabão é uma reação química, aí a gente encontra essa reação química no detergente, sabão em pó, sabão em pedra, sabonete. E assim, o uso do sabão, a vida ficou muito mais higiênica e prática com esses produtos. Mas como que age? Quais são as implicações de uma reação química dessa substância? O que ocorre quando em contato com a água? O que ela pode trazer de útil para o meio ambiente? O sabão são chamados de substâncias tensoativas, ou seja, diminui a tensão formada entre dois líquidos. Assim, elementos como a água e o óleo perdem a capacidade de se manterem separados. Então, não é à toa que costumamos usar esse produto na limpeza geral, que ele provoca uma reação química entre os líquidos. Como que isso acontece? Os sabões são produzidos a partir de reações de gordura e óleo como uma base, geralmente hidróxido de sódio, de potássio, dando origem a um sal, que é o sabão, o glicerol. Então, o óleo ou gordura mais uma base que vai reagir e vai formar o glicerol mais o sabão. A fórmula basicamente é essa, porém depende da base que estamos usando e o resultado é um tipo diferente do sabão. Se colocarmos a soda cáustica, NaOH, o sabão fica mais duro. Se usarmos um hidróxido de potássio, o sabão vai ficar mais mole, tipo o sabonete. O hidróxido de potássio é uma base e não vai agredir o pH da nossa pele. O sabão é constituído de um sal derivado dos ácidos carboxílicos. Então, aqui, ó, uma ligação do ácido carboxílico. Normalmente, uma cadeia de carbono longa ligado a um radical e um ácido carboxílico. O radical de alquila, que no caso dos sabões é sempre uma cadeia bastante longa, e em geral 12 ou mais átomos de carbono. E essa reação química dá origem ao sal carboxílico, e essa reação chama-se reação de saponificação, que é uma hidrólise alcalina, que reage no meio base aquoso e forma um sal, que é o sabão. Por possuir cadeias longas, que são derivados dos ácidos graxos, os ácidos carboxílicos com 11 ou mais carbonos, reagem com o glicerol e originam os triglicerídeos. Em que a gente tem o ácido graxo, ó, um radical ligado a um ácido carboxílico, uma cadeia longa de mais de 11 carbono, mais o glicerol, que reagiu, formou triglicerídeos e liberou a água. A reação de saponificação, em geral, são obtidos principalmente de óleo e gordura. Assim, na reação de saponificação, coloca-se a gordura com o óleo, para reagir na base, e geralmente a soda cáustica, e em meio aquoso formando um sal carboxílico, que é o nosso sabão. Essa reação de saponificação é formada pelo óleo ou uma gordura, forma uma base inorgânica que vai formar o nosso sabão. As características, a gente tem os sabões que são mais duros, que é utilizado na limpeza comum, e a gente tem o sabão que é mais mole, que é o sabonete usado para higiene pessoal. Depende do que você usa, se você está usando hidróxido de potássio, KOH, ou se você está usando uma NaOH, que é uma soda, hidróxido de sódio. E aí vai ocorrer a reação de saponificação. Na composição química do sabão, a gente tem sempre uma cadeia muito longa. E essa cadeia longa que é apolar em uma das extremidades e polar. Por essa razão é que o sabão consegue limpar a gordura e a sujeira. Então a gente tem uma cadeia longa de carbonos ligados entre si, aqui o carboxílico,
tá? Que é uma parte apolar hidrofóbica, uma parte hidrofóbica que ela não interage na molécula de água. Então, o sabão ele vai funcionar de que maneira? A parte apolar hidrofóbica, que tem aversão à água, mas é lipofílica, que interage com as moléculas de gordura. Então, a gente tem a parte hidrofóbica, que tem aversão à água, e a lipofílica, que interage com as moléculas de gordura. Então, uma quebra de gordura. E ela vai fazer o quê? Nessa quebra de gordura, vai aprisionar dentro de uma micela, como mostrou a imagem a seguir. E enquanto isso, as extremidades polares das moléculas de sabão são hidrofílicas, que ficam voltadas para fora, interagindo com a água. Desse modo é que a gente consegue fazer a quebra da gordura entre dois meios aquosos. Sabão também é chamado de agente tensoativo ou surfactantes porque ele forma uma película. Essa película a gente pode identificar quando a gente vê aquele... Normalmente tem uns insetos que andam na superfície da água e eles não penetram na água. Eles são chamados de agentes tensoativos, que é o mesmo que ocorre com o sabão para realizar a limpeza. E isso tudo ocorre por conta da película, que é a ligação de hidrogênio entre as moléculas, que faz com que alguns insetos consigam caminhar sobre a água e objetos leves que conseguem também ficar flutuando na superfície da água. E essa é chamado de tensão superficial, que o clipes não afunda, é uma curiosidade química. Bom, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.